Hoje eu vim aqui te perguntar, você estaria disposto a abrir mão de uma fortuna para saciar a concretude de um desejo ou de uma vontade? Eu poderia estar falando de casamentos proibidos, da vontade de ir para determinado lugar, de ter algum emprego e que você preze mais pelo que você vai estar fazendo e não pelo dinheiro, pelo amor. Mas seguindo nessa linha é um pouquinho mais amplo. Quando a gente está muito próximo de desejar, de ter essas vontades, a gente está perto do mundo material. E invertendo um pouquinho essa lógica, essa fortuna que eu estou dizendo não é a fortuna de dinheiro, mas eu tenho certeza que na cabeça da maioria das pessoas é isso o que vem primeiro. Quando eu digo abrir mão de uma fortuna, é o que a maioria da gente faz. A gente está abrindo mão de muitas realizações que poderiam estar sendo concretizadas no campo do imaterial, mesmo que no mundo das ideias, como dizia Platão. Quando a gente abre mão da nossa suposta felicidade, porque a gente também não sabe se realmente existiria, mas da possibilidade de tentar um sonho, de conseguir uma relação com alguém, de fato, com qualidade, com tempo, de doação, de presença. Quando a gente dá preferência para um trabalho que vai dar muito, muito dinheiro agora, a gente está abrindo mão da fortuna que a gente poderia ter no futuro, de boas relações construídas, de uma família ou de uma carreira mesmo de sucesso. Porque, segundo alguns relatos que eu escuto por aí, não vou citar nomes, às vezes você chega muito longe, você ganha muito dinheiro, você ganha fama, mas parece que ainda fica um vazio no coração. Se não é um vazio no coração, é em algum campo. E muitas das vezes é um campo imaterial. E aí, nessa viagem pelo autoconhecimento, eu tenho me aproximado muito da espiritualidade. E aí eu também não estou falando de religião. Então não vou aqui pregar que você vá para o espiritismo, que você vá para o budismo, que você tente a sua iluminação. Não de forma direta, mas de forma indireta tem muitas coisas que a gente pode fazer no nosso dia para tentar se aproximar cada vez mais daquelas coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu acho que quanto mais uma coisa não tem preço, mais ela tem valor. E acho que poderia ficar essa reflexão para nossa semana, que coisas que a gente já dá preferência hoje, que o dinheiro não compra, que a gente não pode passar no débito ou no crédito, mas a gente sim fica sempre com crédito, né? Tô falando de amizade, de relacionamentos amorosos. Quando eu falo sobre o trabalho, não tô falando mal dele. Eu acho que é pra gente pensar qual é o propósito de acordar de manhã, ir pro escritório ou pra sua sala no seu home office e trabalhar. Aquilo te motiva? É o seu propósito de vida? Você se sente bem fazendo aquilo? Você está ajudando alguém, o mundo, a si mesmo de alguma forma? Então é válido. Agora, se você se questiona sobre isso, você não sabe responder nenhuma dessas perguntas, ou a resposta é não, eu tô indo pelo dinheiro, eu tô indo, mas eu tô cansada, não aguento mais, vou todo dia reclamando, ou não vejo a hora de voltar para casa, então seria uma carreira a se pensar. Uma carreira não, né? No caso, talvez uma profissão. Mesmo se você for um profissional, como eles chamam de carreira, vale pensar qual que era o seu sonho mais profundo quando te perguntavam o que você queria ser quando criança. A resposta continua a mesma? Você deu ouvidos para aquela criança? Ela tem muito para contar pra gente. E você pode se conectar com ela através de uma meditação ou de uma viagem no tempo pelas suas lembranças, pelas suas fotografias. O que vale é se conectar com ela e ouvir o que ela tem para dizer, o que ela queria ser, o que ela gostava de fazer.
Vai fazer no final de semana. Se você não pode abrir mão do seu emprego, você não quer, você de certa forma ainda gosta do que você está fazendo porque já se acostumou ou não pensa em mudar de caminho, escuta essa criança pelo menos no seu lazer. Dá alimento para o seu coração conseguir acessar essa prosperidade, essa abundância e essa fortuna imaterial. Aí você me pergunta, e você, Bia, você abriria mão de uma fortuna para a concretude dos seus maiores desejos, das suas vontades? Eu acho que a resposta é não. De certa forma, por um tempo, eu já cheguei muito próximo do sim, de tentar me encaixar no padrão, de encontrar um emprego que fosse me dar dinheiro e de achar uma profissão que fosse ficar para o resto da minha vida, mas eu vi que eu estava me distanciando cada vez mais do meu propósito. E o nosso corpo dá sinais. A gente fica mais triste sem saber um porquê direto, mas no fundo a gente sabe. A gente começa a ter crise de ansiedade, a gente começa a ter sinais no corpo e na saúde que pode vir como uma dor de cabeça, mas pode vir também como uma disfunção da sua imunidade. E quando eu passei a ouvir o meu corpo, eu comecei a me aproximar mais do autoconhecimento e também de pensar qual fortuna é essa que eu estava abrindo mão. Ao mesmo tempo que eu posso estar abrindo mão de uma fortuna material, eu posso também me aproximar de uma fortuna imaterial, como eu disse para vocês. E essa fortuna imaterial, ela leva para caminhos que podem chegar próximo da abundância. Então, eu acho que eu não abriria mão da minha fortuna imaterial, e sim da minha fortuna material, momentaneamente, para que eu consiga acessar isso com mais propriedade, mais longe do campo dos desejos e das vontades e mais próximo do propósito, do que motiva, e não de forma utópica, mas partindo para a ação, que coisas que eu posso fazer, como eu posso ser útil com as habilidades que já são inatas, né? Com as coisas que eu aprendi, as ferramentas que eu fui conseguindo ao longo do caminho, como eu posso ser útil, como eu posso fazer tudo isso valer a pena. Eu acredito que a gente não está aqui sem uma razão. Não digo que eu acredito num destino definido, certinho, e que por vários caminhos que a gente acessa, a gente vai ter um destino final. Mas eu acredito que a gente vem com um impulso de alma, algo que a gente traz de uma outra encarnação. E aí me desculpa para quem não acredita, mas eu acredito em outras encarnações. Eu acho que a gente traz isso de algum lugar, a gente acessa uma memória cósmica e ao mesmo tempo, quando a gente chega aqui, a gente desenvolve outras habilidades. Então, não sei, tava pensando aqui, eu abriria a mão momentaneamente do dinheiro. Não só abriria como eu abri, mas isso não significa que eu queira distância, que eu queira o fim do mundo como ele é, totalmente, né? Eu acho que às vezes é pra gente mudar a direção do olhar, virar a cabeça um pouquinho pro lado e enxergar todas as possibilidades que esse mundo oferece, que o nosso corpo comunica, né? Que eu acho que a gente é, de certa forma, guiado pelos nossos impulsos, mas por vezes vale a pena dar ouvidos para os sonhos, não só para os desejos momentâneos, porque o desejo é como a paixão, acho que logo acaba, né? Eu sou mais fã do amor, uma coisa duradoura, recíproca. Então, da mesma forma, eu penso como o nosso propósito de vida. A nossa aptidão para determinada coisa pode indicar uma habilidade ou pode indicar também um caminho maior, um propósito. Falei, não sei se deu para entender, mas em resumo, eu queria que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de dar voz para a sua criança interior e para o seu eu mais profundo, sem medo de julgamento, porque o primeiro a nos julgar é a gente mesmo, né? Então tem uma barreirinha aqui
na nossa cabeça. E olha a potencialidade que a gente ainda não desenvolveu no nosso cérebro, né? Olha o tanto de anos que tem o planeta Terra e o tamanho que a gente é perto das galáxias, né? Quando a gente pensa em humanidade, olha a diversidade de culturas que tem por aí. Por que a gente vai ficar preso, limitado, só acordando de manhã com aquela rotina incessante de tomar café, almoça, vai trabalhar, vai dormir e se preocupa com o trabalho, a entrega de amanhã, e aí vai chegar sexta-feira, e aí vem o final de semana, e esse ciclo sempre se repete, com a tristeza do domingo e o começo da segunda-feira. Então eu acho que a vida pode ser mais do que isso. Não quero que vocês fiquem revoltados com o sistema capitalista, ou então que desistam de tudo que estão fazendo agora para dizer que vão ser felizes. Não é isso, mas tentar chegar pelo menos próximo do equilíbrio, de ouvir qual que é a vontade da sua alma nesse momento.